por que eu levo umas 6 horas para poder fazer um lifting deep plane? Detalhe, eu acho até que eu estou operando rápido, porque a pessoa que mais opera esse lift no mundo, que tem mais experiência, que lançou essa técnica, que foi o Dr. Andrew Giacono de Nova York, ele é um otorrino, né? Ele leva cerca de 4 horas e meia. Então acho que 6 horas está até bem, né? 1 hora e meia a mais que eu gasto, em média. É assim, eu não gosto de operar, deixar o auxiliar fazer o outro lado, porque de repente ele aplica uma tensão diferente da que eu apliquei, entendeu? Eu sou meio obsessivo com os detalhes, então eu faço os dois lados, então é como se a cirurgia fosse dobrada. Se eu operasse simultaneamente, né, um lado com outra pessoa que fizesse o outro, né, seria mais rápida. Mas assim, eu acho até que uma equipe bem afinada pode atingir um certo grau de perfeccionismo, mas o que eu tenho é medo de passar por essa etapa. Eu ainda não passei, né? Porque até isso acontecer, até a equipe, né, ficar bem ajustada e o colega que estiver operando do outro lado reproduzir o mesmo tensionamento, exatamente a mesma técnica que eu deste lado aqui, que eu estiver fazendo, demora um tempo. E nessa curva de aprendizado, os resultados podem não ser satisfatórios e pode acabar demorando mais tempo. Às vezes eu noto que ficou diferente um lado do outro, eu tenho que abrir para poder consertar, ajustar, fazer alguma coisa ali, entende? Então é por isso, tá? Por que o lift é a cirurgia demorada? Assim, por volta de 6 horas, porque ele é uma cirurgia dupla, gente. Tudo que você faz de um lado, você tem que reproduzir do outro. Não é chegar lá e sair operando o paciente, não. O paciente deitou na mesa, você tem que fazer a marcação do paciente. Primeiro você tem que desengordurar a pele toda com álcool para a marcação pegar e não sair durante o ato intraoperatório. Você tira a gordura da pele com álcool. Depois você marca o lado direito. Aí depois você marca o lado esquerdo. Você procura ser o mais simétrico possível. Você mede tudo com régua e com compasso oftálmico. Depois que você marcou tudo, você faz a asepsia. Você passa com gás um antisséptico para poder matar as bactérias da pele do lado direito. Depois você passa do lado esquerdo. Depois você prende o cabelo. Depois você tem que infiltrar adrenalina com xilocaína na face do lado direito, depois do lado esquerdo. O paciente já está dormindo, ele já está anestesiado, mas você tem que complementar a anestesia para poder sangrar menos. Então você vai infiltrando devagar, em toda a região que você vai descolar, na face, no pescoço, reproduz de um lado, reproduz do outro. Aí você tem que esperar fazer efeito anestésico e adrenalina que você injetou, porque eles levam tempo para fazer efeito. Se você injetar a solução para poder sangrar menos e já sair cortando, vai parecer que você nem injetou a solução. Então você tem que esperar fazer efeito. Aí você vai cortando. E aí no lift, que é uma complicação que pode acontecer, que é o hematoma, que não é grave, mas que a gente mais teme, que pode ter que reintervir, se isso acontecer, né? Graças a Deus que é muito raro também. Você tem que fazer uma hemostasia, quer dizer, um controle do sangramento muito fino. Então, a gente é um catador de amastas. Você corta, espera o tempo de coagulação fazer efeito, espera um pouquinho, uns 15 minutos, aí depois disso, aquilo que tiver sangrando, você tem que ir cauterizando. Só que às vezes você cauteriza, por exemplo, a face toda, está toda cauterizadinha, toda sequinha, vai operar o pescoço. Aí quando você revisa a face, tem alguns outros pontos sangrantes, você cauteriza de novo. Aí você vai e pede ao anestesista para aumentar a pressão arterial do paciente, um pouquinho, e fazer uma manobra chamada de manobra de Valsalva, para ver se algum ponto que não estava sangrando começa a sangrar com essas manobras, porque aí você detecta este sangramento no intraoperatório e já cauteriza os vasinhos. Aí você tem que fazer isso de um lado, e você tem que fazer isso do outro lado também. E depois que você descola tudo,
Você tem que suturar o plano profundo do lado direito, depois o plano superficial no lado direito, depois reproduzir tudo do lado esquerdo, depois suturar a incisão cervical central. Aí depois que acaba tudo, você tem que lavar o cabelo do paciente, que vai estar com restos de sangue, vai estar, né, o rosto vai ter resto de sangue. Aí a gente vai, coloca a cabeça do paciente numa bacia, lava com soro, penteia, faz um rabo de cavalo, enfaixa, entende? Então é um trabalho artesanal, é um trabalho demorado, não tem outro jeito, né? Então eu espero que tenha ficado claro por que isso demora, mas é um demorado que vale a pena. Em quanto tempo os pontos pós-lifting são removidos? Os pontos aqui no entorno da orelha, eles são removidos mais ou menos com 15 dias, que é o tempo que a gente sabe que o tecido leva para poder soldar, cicatrizar, sem ter deiscência de sutura. O que é deiscência de sutura? É quando você acha que as bordas da ferida já estão coladas, você tira o ponto que estava segurando uma borda de encontro à outra e aquilo abre. Não é nada demais, às vezes você dá outro ponto, às vezes você cauteriza um pouquinho, mas a cicatriz pode ficar um pouco mais grossa. Esses pontos especificamente aqui da frente da orelha, que são aqueles mais evidentes, porque os outros estão muito mais escondidos na interface capilar, na frente e atrás e no sulco retroauricular. Esses pontos aqui da frente eu costumo tirar mais precocemente, com uma semana, se for possível. O paciente vai estar indo direto no consultório, a gente vai avaliando para saber o que é possível ser feito com segurança. Não adianta ficar com o rosto e o pescoço firmes, rejuvenescidos, né? E com a cicatriz muito evidente. Agora, nessa região aqui específica desse corte central, que muitas vezes a gente tem que fazer, geralmente eu tiro com menos tempo. Geralmente não é assim 15 dias não. Por volta de uma semana, esse tecido aqui do pescoço, em geral, já está mais cicatrizado e você já pode remover os pontos com mais segurança.